Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara, sou artista reborn e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Então nós resolvemos fazer um enxoval do nosso bebê reborn. Você que já faz bebê reborn, você que comprou um bebê reborn, você que está criando na arte reborn, está iniciando na arte reborn, aprendeu já várias coisas. Você já aprendeu a criar o seu bebê, já aprendeu a fazer a pintura ou está iniciando num processo para aprender as pinturas, para aprender os detalhes de realismo, e chega aquela hora de montar um enxoval do bebê reborn. E daí vem as dúvidas, muitas. Tamanho da roupa para esse bebê, medidas desse bebê, tamanho dos sapatos para esse bebê. Quando você recebe um bebê reborn, ele vem numa embalagem maravilhosa, ele vem ali com um enxoval. Aquele enxoval foi todo pensado para ele. Pensado de acordo com o tamanho, de acordo com a idade que ele representa. Então, se é um bebê de 0 a 3 meses, um bebê recém-nascido, um bebê prematuro, um bebê de 3 a 6, mas esse bebê prematuro, ele não tem um único tamanho, né? O bebê prematuro, ele tem assim, até 42 centímetros, né? Considerado prematuro. Mas ele é um prematuro com 42 centímetros que está saindo já da maternidade, já está indo para casa, já ficou um tempo lá se recuperando. Um prematuro, ele nunca sai do hospital no mesmo dia e vai para casa. Ele tem um período de transição até que ele seja liberado para ir para casa. Que tamanho tem esse bebê? Que tamanho tem o pé desse bebê? Você tem um bebê tipo de 0 a 3. Bebê de 0 a 3 é mais ou menos uma coisa que você fica em dúvida. Que tamanho tem esse bebê de 0 a 3? Que tamanho tem a roupa para esse bebê? Né? Eu posso comprar uma roupinha, está escrito na etiqueta lá, de 0 a 3 meses. Um bebê de 0 a 3 meses, ele pode ter de 2 quilos, 45 centímetros, 49 centímetros, 50 centímetros, 57 centímetros, né? Existem bebês de todos os tamanhos, de todas gordinho, mais magrinho, pezinho maior, pezinho menor, pezinho mais magrinho, pezinho mais gordinho. Então, tudo isso vai fazer diferença na hora de fazer o enxoval para esse bebê que você vai entregar, que você quer que faça, que passe todo esse realismo, né? Então, vamos falar a respeito do tamanho. Que tamanho ele vai ter? Que tamanho vai ter essa roupinha? Então, assim, existem tabelas no mercado de roupas para bebês reais. Existem tabelas no mercado de roupas para bebê reborn. Você precisa saber a diferença, né? Por exemplo, eu compro uma roupinha e nela vem escrito lá em cima, RN. RN, altura de 46 a 53 centímetros, correto? Né? Mas aqui diz que ela pesa entre 0 e 3 quilos. Nenhum bebê nasce de 0 a 3 quilos, ou ele tem 2,5 quilos, ou ele tem... Se ele é RN, ele tem um peso acima de 2,5 quilos. Se ele tem abaixo, ele é um bebê prematuro. Um bebê prematuro exige uma roupa para bebê prematuro. Essa é uma grande dificuldade, né? Eu fiz uma tabela e em nossa internet hoje, por causa do temporal, está um pouquinho ruim e eu só consegui entrar aqui no Instagram. No YouTube eu não consegui entrar e era por onde eu ia enviar uma tabela para vocês, mas que envio mais tarde se a internet ficar ok, tá? Então, vamos lá.
Um bebê, quando eu compro um corpinho do bebê reborn, vamos falar de arte reborn, de 16 polegadas, ele tem até 40 centímetros. Você consegue comprar uma roupa para um bebê reborn de 16 polegadas, que tem no máximo 40 centímetros no total, pronto, né? Preparado, já montado, da cabeça aos pés, com o corpinho, tá todo lá bonitinho. Você consegue encontrar uma roupinha para ele? Não. Essa roupinha vai ser artesanal. Essa roupinha você vai encomendar, alguém vai fazer uma roupinha própria para aquele bebê, né? Que vai ter no total, entre a cabecinha e o pezinho, uns 40 centímetros no máximo, tá? Essa daqui é uma roupinha para bebês de 30 centímetros até 40 centímetros. Tá? Então, essa roupinha tem que ser artesanal. Você não vai encontrar uma roupinha dessa pronta numa loja de bebês reais. Tá? Eu encontro sapatinhos e meinhas? Também não. Tudo aqui é artesanal. Então, aqui nós temos que mandar fazer essa roupinha, esse sapatinho, normalmente de crochê, normalmente de lã, né? Meinhas a gente não encontra. Então, esse bebê, ele não é um bebê de 30 centímetros que use roupa de tamanhos de bebês reais, né? Embora existam bebês prematuros que até conseguem, né, se desenvolver, que sejam pequenininhos assim, tá? E aí nós vamos partir para um tamanho de 17 polegadas que tem em centímetros até 42 centímetros e meio. Que roupa eu vou comprar para esse bebê que tem 17 polegadas e tem em centímetros 42 centímetros e meio? Eu vou ter que comprar uma roupa para bebê prematuro. Tá, e roupa para bebê prematuro vende nas lojas? Nem todas. Existem lojas especializadas em roupas para bebês prematuros. Tá. Mas é um bebê prematuro que já passou por alguns dias na UTI, que ficou no hospital, que se fortaleceu e até já cresceu. Alguns bebês prematuros chegam a ficar meses no hospital, né? Existe roupa para essa criança? Não existe. Essa roupa tem que ser uma roupa artesanal. A roupa para o bebê prematuro que está saindo da maternidade, saindo da UTI, indo para casa, é uma roupinha que tem até uns 40 centímetros. O bebê com 40 centímetros, a roupinha entre a cabecinha e o pezinho, a roupinha não pode ser uma roupinha que tenha nessa metragem de 46 a 53 centímetros. Isso não é uma roupa que cabe em bebê prematuro. A roupa que cabe em bebê prematuro é uma roupa que eu medindo o corpinho do bebê, do pescoço até o fundilho do bebê ali, ela tem que ter no máximo 18 centímetros de comprimento. Não pode ser uma roupinha um pouco maior do que isso. Claro que quando você compra roupas para bebês reais, entre 0 a 3, essa roupinha vai durar desde o dia que o bebê nasceu até ele ter 3 meses, né? Quando você compra, ela vem larguinha, ela está grandinha, mas você veste do bebê, você usa a roupinha porque ele vai crescer, ele vai engordar, você usa essa roupinha. Mas quando ele tiver 3 meses, a roupinha vai estar estourando nele. Qual a diferença do bebê a roupinha que você comprou para o bebezinho que acabou de nascer e ele foi até 3 meses? E para o bebê reborn? O bebê reborn não cresce. Você cria ele desse tamanho e ele precisa de roupas desse tamanho. Eu coloco o bebê reborn numa caixa linda, mando a embalagem maravilhosa, tudo uma perfeição. E coloco roupinhas largas, grandes e tal. Não é uma coisa que quem recebe vai achar maravilhoso, vai ficar encantado. A pessoa quer receber um bebê lindo, maravilhoso, uma embalagem maravilhosa, mas que a roupinha esteja servindo no bebê, justinha, sentadinha, bonitinha. Não quer uma roupa grande,
né? Muitas vezes as pessoas compram as roupas de tamanho maior, tipo de 0 a 3 meses, e para colocar no bebezinho que vai entregar, ou que vai dar de presente, manda ajustar, manda diminuir para caber no bebezinho. Para fotos, a roupa larguinha, o bebezinho pequenininho com uma roupa sobrando, com a mãozinha só com a pontinha aparecendo, com os pezinhos aparecendo só um pedacinho, para fotos fica lindo. Mas para você entregar o bebê faz muita diferença que a roupa seja do tamanho correto, tá? Que tenha o tamanho exato para aquele bebê, que o bebê vá bem vestido, com uma roupinha no lugar, né? Então, para o prematuro, até 42 centímetros e meio, que já é um bebê prematuro grande, né? Essa roupinha tem que ser artesanal. Muitas pessoas até encontram roupa para prematuro em alguns sites especializados. Então, precisa ver custo-benefício, se vale a pena isso, ou mandar fazer a roupinha artesanal. Aí nós temos bebês recém-nascidos, o corpinho, vem lá, quando você compra o bebezinho, vem o corpinho, vem o kit, diz lá 19 polegadas. A medida de 19 polegadas são 49 centímetros. Bebês até 49 centímetros, né? Usam corpinhos de 19 polegadas. Esses bebês são os recém-nascidos normais, os tamanhos PP, né? Aquela roupinha de recém-nascido do 0 a 3 ou PP. Então, dependendo da marca, tem uma numeração e faz diferença a metragem, tá? O que mais que nós colocamos aqui? Que tamanho comprar para cada bebê? Primeiro, a consideração. Quando nós montamos o corpinho do bebê reborn, esse corpinho, esse bebê está sem cabeça porque ele está passando por uma montagem, ele ainda não está todo montado. Esse corpinho, ele é ajustado, então esse bebê, ele é magrinho. Comprei a roupa para um bebê que tem até 49 centímetros. A roupinha muito larguinha vai ficar feia nesse bebê. Eu preciso, quando for comprar, medir a cintura do bebê, medir o comprimento do corpinho do bebê, para eu ter certeza de que roupa eu vou comprar, de que tamanho vai ficar legal nesse bebê, que medida é essa, ok? Então, eu vou comprar uma roupinha para recém-nascido ou o PP, dependendo da marca, tá? Aí eu tenho bebês de 20, com corpinhos de 20 polegadas. Um bebê com um corpinho de 20 polegadas tem até 51 centímetros. Ah, mas então ele é um bebê grande? Sim, ele é um bebê maior. Mas a roupinha para ele não pode ser uma roupinha de bebês tipo 01, 02, 03. Isso é para criança acima de 1 ano. Eu tenho ali que entrar numa grade de roupinhas de bebê. É uma roupinha, às vezes vem escrito ali do lado, infantil, né? Às vezes vem escrito assim, criança de tal a tal, de tantos a tantos meses, ou de tantos a tantos anos. Repara nessa tabelinha, mas mede o bebê, leva a medida quando for comprar a roupinha, quando for comprar pelo comprimento, pela largura principalmente, para não ficar aquela roupa larga, feia, o bebê fica pouco apresentável, né? Aí nós temos, a partir daí, bebês com tamanhos maiores. Um bebê de 21 polegadas, ele já tem um corpinho de 21 polegadas, é para um bebê que tem no final, a medida final dele de 53 centímetros. Esse sim já é um bebê bem maior. Estamos falando do corpinho, da roupinha, do tamanho da roupinha, né? Então, um bebê de 53 centímetros já pode usar lá uma roupinha tamanho P. Então, um bodyzinho, o que se chama de tip top ou de carters, né? Então, ele já pode usar o P.
Para os tamanhos menores, existe o tamanho newborn já. Ele já está no mercado. Esse tipo de mercado já existe. Roupinha para ensaio newborn. São roupinhas menores, que elas se adaptam melhor a esses bebês dessa grade de tamanho para trás. Para frente já é roupinha de bebês reais. Eu já posso comprar um tamanho de roupinha para um bebê real. Novamente, mede o comprimento do corpinho, mas mede também o diâmetro, mede a cinturinha do bebê, para que você coloque uma roupinha que encaixe, que fique boa, que fique perfeita, tá? Eu fiz uma tabela para bebê reborn. Por quê? Porque quando eu vou na internet, eu vou procurar, eu procuro informações, eu acho tabela de roupa para crianças. Eu não acho tabela de roupas para bebê reborn. Né? Não existe uma tabela de medidas de roupa para bebê reborn. Então, eu criei uma tabela que estava prestes a enviar para todas. Vou enviar depois, porque a internet caiu lá no YouTube e eu não estou conseguindo ressuscitar lá a minha tabela, mas eu vou mandar, eu posto depois a tabela. Quando essa live for novamente ao ar, ela vai com a tabela, ok? Então, vamos lá para os corpinhos de 22 polegadas. Eles já vão ter 56 centímetros. São corpinhos maiores, bebês de 56 centímetros usam corpinhos de 22 polegadas, né? Para quem já me acompanha, deve lembrar que eu ensinei a medir quantas polegadas tem o corpinho do bebê, para quando eu não sei quantas polegadas tem. Esse é um mini bebê, é super pequeno, e eu ensinei a medir que você coloca lá na cavinha do pescoço o começo da sua fita métrica, eu venho até a altura da pontinha da orelha. Nessa direção da pontinha da orelha, eu venho, dou a volta. Então, eu sei que esse meu bebezinho, micro bebê, ele usa um corpinho de 12 polegadas. Tá? Tá aqui, 12 polegadas o corpinho. Quantos centímetros tem esse corpinho de 12 polegadas? 12 centímetros. Esse é o corpinho do bebê de 12 polegadas. É um corpinho de 12 centímetros. Então, para medir, mede na cavinha do pescoço, vai lá na direção da pontinha da orelha, aqui atrás no cucuruto, você vai saber a medida do corpinho e vai conseguir comprar a roupinha para esse tamanho de corpinho. Pense que você tem um bebê que estávamos falando de 56 centímetros, o corpinho dele tem 22 polegadas. Que tamanho de roupa você vai comprar? Para um bebê de 56 centímetros? Não, para um corpinho de 22 polegadas. Você vai medir ali o comprimento do body. O body, ele vai medir daqui até o fundilho do body. Então, esse é o tamanho do body que você vai comprar, tá? É o tamanho, a medida do corpinho. Porque não existe na arte reborn uma tabela de roupinhas. Então, a gente precisa ir adaptando ao que a gente vai pesquisando, descobrindo, criando para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, vamos ali entre 22, 23, 26, 28. Olha, um bebê de 28 polegadas, ele já tem 71 centímetros. Ele já é um todo, ele já é um bebê maior, ele já fica em pé, ele já usa uma roupa de criança real, tá? Junto com isso, nós temos a dificuldade dos sapatinhos. Essa é a maior dificuldade, porque a roupinha você consegue adaptar, você consegue ajustar, você consegue encurtar, mas e os sapatos? E o tamanho desses pés? Como é que nós vamos comprar os sapatinhos para esses pezinhos de bebê reborn? Fazendo uma pesquisa assim, por alto, eu medi os pezinhos dos bebês que eu tenho aqui. E nós chegamos a uma seguinte conclusão. Pezinhos. Cada bebê, cada pezinho, eu medi. E descobri que
A diferença entre os pezinhos é minúscula. Então, eu tenho um bebê desse tamanho, esse bebê pequeno, tá? Está usando uma roupa de prematuro, porque ele é muito pequenininho, tá? E ele tem um pezinho de 7 centímetros. Eu medi o pezinho do bebê, tá aqui. E da ponta do dedinho até o calcanhar, ele tem 7 centímetros. Eu tenho um bebê um pouco maior. Olha o tamanho do bebê. Vamos lá colocar um bebê do lado do outro. Eles são bebês de tamanhos bem diferentes. Esse é um bebê de 49 centímetros. Esse é um bebê de 38 centímetros. Qual a diferença aqui? Quase nenhuma. Olha, esse pé, que parece tão grande em relação àquele, medindo, ele tem exatamente 8 centímetros. Ele tem 1 centímetro a mais que aquele. E o tamanho dele em relação ao outro é muito maior. Essa medida aqui, ela só faz diferença quando você vai comprar o sapatinho pelo formato do pé, pela gordura do pé, pela altura do pé, igualzinho o bebê real, né? Que tem um pezinho mais alto, mais gordo, mais bochechudinho aqui. E a posição do pezinho faz diferença na hora de comprar o sapatinho. Se você vai comprar o sapatinho e o seu kit, o seu bebezinho tem um pezinho plano, um pezinho bem montadinho, os dedinhos bem abertinhos, tudo bem, a medida do sapato vai dar certo. Se o seu bebezinho tem o pezinho inclinadinho, dedinhos fechadinhos, um pé com o dedinho fechadinho e o outro pé com os dedinhos abertinhos, vai fazer muita diferença. Então, na hora de comprar o sapato, pensa em comprar sapatos que você consiga amarrar, que você consiga colocar nos pés e amarrar. Essa linha é uma linha de sapatinhos que não é de sapatos de crianças reais. É uma linha de sapatinhos que foram criados muito mais para vestir bebezinhos de fantasia, bebê, bonecas, né? Não é para uma criança real, não é um sapato oficial, são sapatos pequenininhos. Olha, esse aqui é um sapato de bebê real. A largura dele é muito maior, o comprimento dele é maior, ele é um sapatinho de número 13, tá? Eu consigo colocar ele no meu bebê reborn? Claro, até no pequenininho. Por quê? Porque ele é um sapatinho que tem essa configuração de uma botinha, ele entra, ele vai ficar e não vai sair. Tá, mas ele serve? Claro que não, ele não serve. Ele fica feio. Na hora que você entrega, olha, o sapatinho fica murcho, tá? Ele não encaixa, ele engana muito bem, mas ele não encaixa. A criança fica um pouco decepcionada quando recebe algumas coisas assim que não funcionam, né? Então, que tamanhos nós vamos usar para esses bebezinhos? Primeiro, podemos comprar sapatinhos de criança, de bebê real? Não, eu já tentei. Eu tenho aqui um pezinho maior, eu vou medir aqui com você, um pé bem maior, porque esse aqui é um kit de 57 centímetros, tá? É um bebê bem maior, e o tamanho do pezinho dele, ele vai, olha, 8 centímetros, exatamente igual o bebê lá de 49. Qual é a diferença? A diferença é o formato do pé, ele tá espalmado, ele é um pé que está assim, ó, aberto, ele é um pé largo, ele quase não tem altura, mas ele é um pé largo, embora ele tenha só 8 centímetros igual ao outro. Então, nessa hora, se eu vou comprar, eu vou numa loja e quero comprar para que o meu bebê reborn tenha lá uma roupinha certinho, um sapatinho bonitinho, eu preciso ou tirar a medida da largura do pé, do comprimento do pé, e eu preciso ver se os dois pezinhos são abertinhos, iguais, e o sapatinho vai se adaptar. Aí eu consigo comprar, né? Então, para esse, eu poderia tranquilamente usar esse tênis
Porque o tênisinho, ele é um tênis fantasia, ele cabe perfeitamente nesse pezinho, ó. Não sobra um monte de sapato, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, justinho aqui. Sobra um pouquinho aqui? Claro, lógico, né? É um sapato fantasia, mas ele se encaixa muito bem aqui. A apresentação dele é muito melhor. Então, se a roupinha está do tamanho certo, o sapatinho está do tamanho certo, a gente consegue dar muito mais realismo ao nosso trabalho, né? No caso de não conseguir sapatinhos, às vezes tem alguma dificuldade para os recém-nascidos, para os prematuros, esse sapatinho é uma boa pedida, porque esse sapatinho, ele realmente vai ficar no pezinho, porque o punho é bem estreitinho, bem justinho, ele vai se adaptar. Então, num bebezinho ali de 38 centímetros, com pezinho menor, eu consigo colocar o sapatinho e ele vai ficar lá bem bonitinho, vai ficar um sapatinho encaixadinho, não vai ficar saindo, ele dá, ó, um realismo, né? Ele fica super delicado, fica bem estruturado o pezinho, tá? O que mais que eu tenho aqui? Aqueles sapatinhos que a gente costuma comprar, que para Arte Reborn funciona muito bem, esse modelo de sapatinho que fica preso no pezinho do bebê. Ele se encaixa perfeitamente, a gente consegue colocar, ele não vai sair, porque ele é uma sapatilhazinha, algumas vêm até com antiderrapante embaixo, mas essa sapatilhazinha, ela serve para vários tamanhos de pé e não vai perder, então é mais prático para comprar. Quando não se consegue achar do tamanho, coloque uma meinha, não tente colocar sapatinhos maiores. Eu tenho visto pessoas mandarem alguns bebês para entrega com os sapatinhos muito grandes, tipo esse. Esse aqui é de uma marca bem conhecida, chama Pimpolho, todo mundo que tem filho sabe que esse aqui é o menor sapatinho que a Pimpolho faz, tá? É o menor pezinho que eles fazem de sandalinha. Então, se eu quero colocar uma sandalinha, olha, ela tem 11 centímetros. Ela é grande para um bebê reborn. Os dedinhos ficam dentro daqui da sandalinha, eles ficam escondidos aqui atrás. Eles não ficam aqui na frente, não fica bom, tá? Então, não use esse tipo de sapatinho se o pé do seu bebê reborn não for quase que um toddler, não for um bebê, vamos dizer, de 26 polegadas. Ele já tem 65 centímetros, então, com certeza, o pezinho dele vai ser maior e um pouquinho mais gordinho, tá? Se tiver até 9 centímetros, não coloque, vai ficar muito feio, a apresentação não vai ser boa. Então, eu posso partir para os sapatinhos de crochê, as sapatilhas de tricô. Essas sim eu consigo encaixar lá no pezinho dos bebês, eu consigo combinar com a roupinha, né, com o trajezinho do bebê, com a mantinha, com as toquinhas, né, tem uma leva de toquinhas que vende por aí, que fica muito fácil, que é boa de usar, que são as toquinhas para newborn. São essas toquinhas que você consegue combinar com vários tipos de roupinhas. Eu costumo usar assim, para ficar com esse babadinho na cabecinha, que eu acho delicado. E você pode usar para vários tamanhos de bebê e combinar com os sapatinhos, com as mantinhas, tá? Mas sempre pense na medida, pense no tamanho. Esse, por exemplo, ele só cabe num pé que seja grande e gordo. Eu jamais vou conseguir colocar isso aqui num pezinho magro, num pezinho pequeno, porque vai ficar caindo o tempo todo, né? E a criança que recebe um bebê reborn, ou seja lá quem for que recebeu, o idoso, não vai gostar de ficar perdendo por aí os pezinhos dos sapatinhos. Olha, nesse cabe perfeitamente nesse pé maior, tá? Mas eu posso mandar fazer sapatinhos menores para outros pezinhos, para outros bebezinhos. Meça o comprimento, meça a largura e manda fazer na medida, tá? Aproveita, faz junto uma calcinha, uma touquinha para fazer o conjunto. Essas medidas são muito importantes porque isso vai facilitar e vai deixar o seu bebê muito mais realista. Olha, eu mando fazer sapatilhazinhas
para os mini bebês. Esse é um mini bebê que tem 30 centímetros. Então, manda fazer sapatilhazinhas para os mini bebês. Ó, essa perninha de um bebê muito pequenininho. Então, manda fazer, faz uma quantidade, manda junto no enxoval. As pessoas dão muito valor ao enxoval. O enxoval não precisa ser uma caixa cheia, precisa ser um produto, um macacãozinho, um body, um sapatinho que caiba no bebê, que tenha coerência com o tamanho do bebê. Não é porque eu enviei, porque eu mandei, que eu me eximi da responsabilidade da pessoa receber, ficar satisfeita, ficar feliz, né, com o que ela recebeu. Então, pense sempre em agradar, em sempre agregar valor ao seu trabalho. É isso que constrói, tá, o valor que você dá ao seu trabalho, constrói o seu nome, constrói, as pessoas têm, você ganha credibilidade, né, fazendo as coisas do tamanho certo. Tanto eu posso mandar fazer para os mini bebês, esses de 30 centímetros, como eu posso comprar. Por incrível que pareça, existem sapatinhos para os mini bebês. Olha, são sapatinhos que você compra na internet, eles foram feitos para esse tamanho de bebê, eles são minúsculos e eles cabem nos mini bebês, tanto nesses de 30 centímetros, quanto para os bebezinhos prematuros. Esse tênisinho cabe num prematurinho bem pequeno, que seja abaixo de 16 polegadas, com um corpinho que ele vai ter no máximo pronto, montado 40 centímetros. Ele ainda cabe, esse tênisinho cabe, tá? Tem aqui também um tênisinho de menina, que também cabe nos mini bebês. Os mini bebês são usados para lembrancinha de maternidade, são usados para dar de presente para crianças menores, né? São usados para fazer decoração de festa infantil, tá? Então, olha, esse daqui inclusive era de Páscoa, ele tem orelhas de coelhinho, tá? Então, é um sapatinho bem pequeno mesmo para mini bebês, são micro bebês mesmo, eles são pequenininhos, mas existe sapatinho para eles também, tá? Então, nessa gama de medidas aqui, eu tenho sapatinho de todos os tipos, de todas as maneiras. Tem pessoas que costuram, né, que gostam de fazer a roupinha para os seus bebês. Então, pessoas que conseguem fazer, inclusive, os sapatinhos de tecido para os seus bebezinhos. Mas sempre leve em consideração a medida em polegadas do corpinho quando for comprar o body, para que esse body fique certo na altura, que fique certo na largura. Se o bebê tem membros 3/4, compra bodyzinho com manguinha curta ou manguinha comprida. Se ele tem membros inteiros, meça essa circunferência aqui da cava para que fique bem encaixadinho, bem montadinho, para que fique real, para que o bracinho apareça. Alguns kits aparece até um ombrinho, então é importante que essa medida seja bem estruturada, bem montada, bem escolhida a medida, para que nada fique fora do que você pretende entregar, do bebê que você criou, que você quer mostrar, né? Com esse realismo todo. Algumas vezes que eu coloco ali, tipo, uma roupinha, fantasia, só para o bebezinho ficar ali bem vestido, às vezes a roupinha, ela fica larguinha. Mas é um larguinho coerente. Veja, ela é uma roupinha que ela tem coerência. Ela é larguinha? Ela é. Ela não fica apertada nesse bebê? Não, mas ela não é muito maior do que o bebê, ela está exatamente no tamanho que tinha que estar, o bodyzinho tá aqui coerente com o tamanho do bebê, eu posso fechar aqui o ombrinho, deixar encaixadinho aqui, tá tudo de acordo com o tamanho do bebê. A sapatilhazinha está do tamanho do pezinho. Vamos medir, essa é a Coco Malu, né? Um kit bem conhecido, bem simpático. E vamos ver o tamanho do pé da Coco Malu. Qual a diferença de medir esse pezinho para os meus pezinhos anteriores ali que eu medi? É que o dedão da Coco Malu, ele é menor do que os outros dedos.
Então, eu não posso medir pelo dedão até o calcanhar, eu tenho que medir pelo dedinho maior até o calcanhar. Veja que, apesar da Cocomalu ser um outro kit, ela tem 7 centímetros de comprimento de pezinho. Se eu medir pelo dedão, eu vou ter um sapatinho muito menor. Na hora de calçar, não vai servir. Tem 6,5 se eu medir pelo dedão, tá? Então, faz diferença. Quando for comprar o enxoval para os bebezinhos, mesmo para quem é uma pessoa colecionadora, eu tenho bebê reborn, eu gosto de comprar as roupinhas, eu vou publicar a tabelinha, tá? Para que você veja lá o tamanho correto, tá? Das roupinhas todas. O sapatinho não tem como fazer tabela, porque se eu faço uma tabela, eu estou fazendo uma tabela que não é coerente com a realidade, porque eu estou vendo aqui que kits com tamanhos diferentes têm o mesmo tamanho de pé. O que diferencia é essa circunferência aqui e o tamanho do dedão. O dedão sendo menor do que os outros dedos, ó. Inclusive, no outro pé, ele é totalmente diferente, olha. Veja que esse pezinho tem um dedo abaixadinho aqui, um dedinho caído para trás. Então, eu nem posso medir por ele, eu tenho que medir pelo vizinho. Porque esse aqui é que vai me dar o tamanho, porque o dedinho aqui, ele tá para baixo. Então, na hora de comprar o sapatinho, não tem como nós fazermos uma tabela para bebê reborn. Tem como você comprar pela medida do pé, pela circunferência do pé, tá? Mas não coloque sapatinhos grandes, não coloque coisas de bebês reais em bebês pequenos. Imagina se eu coloco num bebê desse uma sandalinha dessa. Vai contra tudo que eu penso em estética, tudo que eu fiz aqui de realismo, tudo que eu coloquei, o lacinho, a roupinha, tudo combinando, tá tudo certinho, aí eu vou lá e coloco um sapatinho imenso nesse bebê. Não tem cabimento, né? Então, não vai estar certo. Então, por isso, na minha tabela, não tem tamanho do sapatinho, tá? Agora, as minhas amigas que estão aqui, se quiserem perguntar alguma coisa, ou se gostarem de perguntar alguma coisa, podem perguntar, por favor, que vou responder. Infelizmente, hoje não vou responder as pessoas do YouTube, porque o YouTube está fora do ar, tá? Então, deixa eu ver quem tá aqui. Celeste. Olá, Celeste. Boa tarde. A Débora. A Lene está aqui. Alexandra. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindas. Tem alguma coisa para perguntar? Tem alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa aqui? Coloquem, porque a intenção sempre é facilitar, sempre é ajudar, sempre é fazer com que vocês tenham entendimento do porquê que a gente faz essas lives, do porquê que eu resolvi fazer uma tabelinha. Porque se eu quero comprar roupinhas para os meus bebês, eu preciso saber o tamanho, né? Assim como quem tem um bebê real, como uma mãe que tem um bebê, ela precisa saber as medidas, precisa saber o tamanho, e até vai na loja com o bebezinho para escolher a roupinha que sirva, que caiba e não precisar voltar a trocar. No caso do bebê reborn é a mesma coisa. Então, eu fiz uma tabelinha de corpinhos em polegadas, o tamanho do bebê em centímetros, tamanho final do bebê em centímetros e o tamanho da roupinha para que fique justo nesse bebê, para que fique coerente com o tamanho do bebê, tá? E não fiz medida de sapatinhos exatamente pelo motivo de que eu, antes de procurar fazer uma tabela, medi os kits que eu tenho aqui por fazer, os kits que eu tenho pronto, tá? Eu tenho, sempre que faço algum bebê, eu tenho lá uma ficha de cada bebê que eu já fiz, né? E o tamanho do sapatinho que usou, o tamanho da roupa que usou, então tem essa coerência. Então, fralda, a Débora está perguntando de fraldas. Eu vou pedir para alguém pegar ali para mim as fraldas, por favor. Eu tenho fraldas para os mini bebês, eu compro uma caixinha, tem um pacotinho de fraldas aí, lá atrás tem uma caixinha coloridinha ali, atrás dessa caixa marrom, isso, atrás dessa,
Isso, as caixinhas coloridas. Exatamente. A fralda para os mini bebês, tá? Tem gente aí que adora fazer mini bebês nessa época do ano, exatamente porque é muito fácil de vender no Natal. As vovós adoram dar mini bebês de presente, tá? Então eu compro fraldinhas da Baby Alive, tá? Essa aqui chama Be Baby. Vem numa caixinha, vem 4 fraldinhas. 4 fraldinhas vem dentro da caixinha, tá? Ela serve para Baby Alive, são fraldinhas minúsculas. Olá, Ivone, boa tarde. São fraldinhas minúsculas que servem para os mini bebês, para os bebês, até para os prematuros, até 30 e poucos centímetros elas servem, tá? Elas são pequenas, mas elas servem perfeitamente nos mini bebês, nos bebês pequenininhos. As fraldas para os bebês maiores, eu vou abrir uma dessa da Baby Alive para vocês terem noção do tamanho. Olha, tá? Ela é uma fraldinha que serve perfeitamente nos mini bebês. Esse durex aqui, ele veio aqui de intrometido, porque ela vem exatamente igual às outras fraldinhas, com o adesivozinho aqui, para colar a fraldinha, para abrir e fechar. Ela abre e fecha tranquilamente, pode fechar e depois abrir novamente, igual a qualquer fralda. Essa é a fraldinha da Baby Alive, que são aqueles mini bebezinhos que vende por aí, tá? Ela custa, se não me engano, custava, quando eu comprei, R$16, 4 fraldinhas. Então, isso é um custo que você vai colocar lá no enxovalzinho. Ah, eu vou colocar no enxovalzinho 4 fraldinhas. Coloca o valor das fraldinhas que você comprou, né? E as pessoas vão gostar de receber, porque às vezes some do mercado. Então, se você pode mandar, manda a caixinha de fraldas, que as pessoas vão gostar. Faça mini bebês também. É bom para treinar, é bom para as pessoas comprarem para presente, é bom para dar de presente, é bom para colecionar, tá? Aí, nós temos as fraldinhas para recém-nascido. Olha, as fraldinhas para recém-nascido, elas vão até bebês de 4 quilos. Se você pensar que o seu bebê reborn, dificilmente você vai colocar 4 quilos nele. Você pensa, eu vou comprar uma fraldinha para recém-nascido, até 4 quilos. Vai servir em todos os bebês que eu faço. Às vezes sim, às vezes não serve, porque você fez um bebê com o corpinho do bebê, às vezes ele tem aquele comprimento de tantas polegadas, mas ele é larguinho, então o bebê às vezes fica mais gordinho, né? Então, um bebê mais gordinho, talvez a fraldinha não feche tão bem. Mas, como não é um bebê real, ele não vai se mexer, você pode colar até na beiradinha. Até bem na beiradinha, não tem problema, ele vai ficar, a fraldinha vai ficar mais abertinha, mas vai servir. Então, essa aqui é uma fraldinha até 4 quilos, é para recém-nascido, tá? Elas são muito bonitinhas, elas são delicadas. Quando eu comprei, ela era uma das mais baratas no mercado, tá? No mercado onde eu comprei. Então, assim, agrega valor porque é de boa qualidade. Tem uma aparência boa, ela vem com estampa de bichinhos, é super delicada, tá? Existem outras fraldinhas até mais básicas e tal, mas na época que eu comprei esse pacotinho, ela era uma das mais em conta e ela me serve para vários tamanhos. Quando o bebê é menor, eu abotoo mais apertadinha e até 4 quilos eu posso ir abotoando até mais na bordinha. A não ser que seja bebê maior, que já daí você já nem manda a fraldinha porque não usa mais fralda, né? Considerando que você tá pensando no realismo. Se a mamãe pedir, você manda fraldas. Costumo mandar uma no bebê e 2 na caixinha, tá? Na caixa da embalagem, tá? O que mais? Lacinhos e tal, essas coisas não têm medida, né? Existem bebês até menores que é possível usar roupinhas de boneca, tá? Então, essas roupinhas de boneca que às vezes você compra na internet, que vem com velcro, elas são muito fáceis de encontrar,
baratinhas para comprar, vem lá uma quantidade grande para você montar um enxovalzinho do mini bebê para mandar. Mas nesse caso aqui, essa roupinha não serve para um bebê de 30 centímetros, tem que ser um bebê de uns 12 centímetros, 18 centímetros no máximo. Mas existem roupinhas de boneca que você pode aproveitar para bebezinhos bem menores, tá bom? E daí, no caso, sapatinho não tem. Às vezes vem com meinha. Os sapatinhos que vêm para esse tamanho de roupa são aqueles sapatinhos de plástico que não cabem nos pezinhos dos nossos bebezinhos, por menores que eles sejam, tá? Então, esse aqui é o pé de um bebezinho minúsculo, tá? Vamos ver quanto é que ele tem aqui de medida, mas eu não consigo comprar sapato para ele, a não ser que eu mande fazer, aí tudo bem. Olha, o pezinho, no total, ele tem 3,5 centímetros. É muito pequenininho, então não vou achar nunca nada para colocar nele, a não ser que seja de boneca, tá? E roupa de boneca, se dependendo, é mais caro do que roupa de bebê mesmo, né? Então, você pode mandar fazer, ou fazer meinhas e sapatinhos para ele, ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, Ivone? Eu sei que a Ivone chegou um pouquinho depois, mas já sabe que essa live hoje é sexta-feira. Essa live vai ser publicada na terça-feira, tá? Então, na terça-feira, Ivone, você consegue assistir tudo e até lá eu mando junto com a tabela. Então, quem assistiu hoje e não viu a tabela, porque caiu lá no YouTube, eu vou, quando colocar a live no ar novamente, ela for publicada na terça-feira, ela vai com a tabela, tá? Só não tem tabela do número dos sapatinhos e quem for assistir a live toda vai entender por quê. Tá bom, Ivone? Se você quiser... O cabelinho, o que você quer saber sobre o cabelinho, Débora? Pode perguntar, eu tô aqui para isso mesmo. Nos pequenininhos, você quer dizer, nesses mini bebês? Se é nos mini bebês, eu coloco sobra de mohair, sabe? Qualquer sobrinha de mohair, a gente costuma guardar, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem. Quando colocar a mohair, fizer implante, guarde sempre chumacinhos, tá? Coisinhas pequenas que sobram, eles servem para as penugenzinhas, eles servem para o contorninho da cabeça, servem para os cílios e eles servem também para os mini bebês. Olha, um mini bebê desse aqui, cadê a cabecinha dele? Essa cabecinha tão minúscula, ó, um mini bebê desse aqui dá para colocar sobras de cabelinho, tá? Ah, headband. Olha, Débora, eu vou ser sincera para você, eu não acho muito bonitas tais das headbands. Tem gente que acha lindo, né? Eu, particularmente, não gosto, mas aí o gosto é de cada um, tá? Eu não gosto, eu sempre acho que tem um certo exagero nas flores e nos detalhes, e me parece assim que o bebê fica meio desaparecido. Eu costumo usar sempre os lacinhos. Eu acho esses lacinhos muito delicados. É aquele lacinho com meinha. Às vezes a criança que ganha o bebê até tem, né? Para trocar vários no bebezinho que ela ganha, ou usa no bebezinho também, porque acha bonitinho. E são muito baratinhos, tá? Esses bebezinhos vendem aí nessas lojas de produtos que importados e tal, vendem a R$ 2,50, R$ 4,50. São muito em conta. Eu acho mais vantagem. A tal da headband, para mim, eu não gosto. Talvez as pessoas gostem, achem bonito, mas eu particularmente não gosto muito. Acho que até tem uma aqui que ganhei, mas assim, não é muito do meu gosto, tá? Você quer ver um pronto que é um micro bebê desses pequenininhos? Eu vou montar assim, quando der eu monto. Olha, você imagina que eu vou colocar na minha Coco Malu essa headband. Pense, ela tá ali com um lacinho delicado. Aí eu vou e coloco tudo isso na cabeça dela. Eu não acho bonito. Eu acho que assim,
acabei de quebrar o encanto aqui, sabe? É tão delicado assim, né? É tão bonito assim, que eu fico pensando, se eu coloco uma coisa assim, para minha visão, eu coloco uma coisa tão grande, esse aqui eu ganhei de presente, sabe? Eu não gosto, tá? Os pequenininhos eu vou montar assim, Débora, eu não tenho nenhum totalmente pronto para montar, mas eu posso montar ele mais ou menos só para mostrar para vocês, porque eu acho importante mostrar o que vocês gostam de ver, tá? Então, quando vocês pedem, eu faço questão de mostrar. Eu gosto muito desses lacinhos. Olha, essas coisinhas delicadas eu gosto, né? Pequenininhos. Se é nos micro bebês, nesses pequenininhos, aí quando eu mando fazer as mini roupinhas, eu mando fazer assim, ó. Uma correntinha com uma florzinha e uma pérolazinha, sabe? Bem delicado mesmo, porque eu gosto que as coisas apareçam de uma forma delicada. Eu tenho um mini bebê pronto aqui, vou pegar para você ver. Ele é um mini bebê de 30 centímetros, tá? Você já deve ter visto ele, eu mostrei ele algumas vezes aqui. É um mini bebê de 30 centímetros, tá? Então, é isso que eu coloco. Cabelinho pintado, pintado à mão, tá? Coloco ali uma headband minúscula, né? Não é aquela coisa gigante. Coloco, gosto até de colocar de ladinho assim, tá? A roupinha toda de tricô, fui eu mesma que fiz a roupinha dela. O sapatinho, tá vendo? Tudo de tricô. Então, é coerente com o tamanho do bebezinho, tá? Tudo isso tem que ser bem pensado para não exagerar, não fazer coisas muito grandes e muito... Acho até uma indelicadeza, né? Mandar com umas coisas tão grandes. De repente, se a pessoa gostar, ela compra e tal, mas para abrir uma caixa com um bebê, com um repolhão aqui, eu particularmente não gosto, mas é o gosto de cada um, né? Vejo que pessoas fazem, pessoas compram, gostam, adoram, e eu sempre digo que é gosto de cada um, é a arte de cada um, é a escolha de cada um, tá? Espero ter ajudado bastante com essa história da tabelinha com tamanho de roupa para bebê reborn, porque para bebês reais a gente sabe que existe aos montes por aí, tá? E os sapatinhos, já falei que depende da medida do pezinho. Não esqueçam de medir o pezinho para comprar o sapatinho ou para mandar fazer. A pessoa que faz para mim, eu levo o mini bebê, deixo lá e ela faz pelo pezinho mesmo para ficar tudo certinho, tá bom? Espero que tenham gostado. Hoje é sexta-feira. Vamos aproveitar o final de semana, vamos descansar. Que fiquem bem. Muito obrigado por estarem aqui. Um beijo em todas e até segunda-feira.